Vamos falar muito da grande decisão de amanhã, Cruzeiro contra Flamengo, Flamengo contra Cruzeiro, jogo de volta que você vai ver ao vivo na Globo a partir de 9h30 da noite, depois da novela Quem Ama Cuida. O jogo de ida ficou 1-1 aqui em Belo Horizonte, quem vencer passa, se empatar no tempo normal vamos para a disputa de pênaltis. Já vamos começar a esquentar bastante esse jogo no Globo Esporte de hoje, vamos ao vivo para o Rio de Janeiro, onde está Roger Cazé, já no palco dessa partida. Aqui é trabalho. Roger Cazé, boa tarde pra você. Conta, a gente já tem pistas, Cruzeiro tá se programando. Como é que será que o Arthur Jorge vai montar esse time? Boa tarde pra você, meu velho. Fala, Maurício, boa tarde pra você. Excelente tarde pra todo mundo que tá com a gente. Dia de visitação aqui no Maracanã. Então, ó, muita gente veio conhecer um dos templos do futebol brasileiro. Amanhã tem outro visitante por aqui que não estará a passeio. O Cruzeiro precisa construir o resultado aqui no Maracanã para passar adiante na Libertadores e para isso tem mudanças na equipe. 2 jogadores importantes do time titular que não estavam na semana passada devem pintar no time titular. Eu estou falando de Fagner, que deve voltar à lateral direita no lugar de William. O Fagner, que é um jogador que reforça mais o setor defensivo, e no meio de campo o capitão está de volta. Lucas Romero, que não jogou na semana passada, deve ser um dos titulares. No ataque, o Wesley deve continuar na equipe. Ele que enfrentou o Flamengo na semana passada, deve estar de volta, foi poupado no Campeonato Brasileiro, então são indícios de que estará novamente entre os titulares. Agora as informações do Flamengo com a companheira Débora Gares. Boa tarde, Débora. Tudo bom, Cazé? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Chega mais. Aqui no Ninho do Urubu, o treino está marcado para as 4 horas da tarde. Importante atividade para o técnico Leonardo Jardim definir o time que vai a campo. E uma grande expectativa em cima do Bruno Henrique, que vem sendo o comandante do ataque do Flamengo nos jogos de Libertadores, mas se machucou no jogo de ida, desfalcou o Flamengo no jogo contra o Mirassol pelo Brasileiro e ontem voltou a treinar com o grupo. Vamos ver se ele vai ter condições. A alternativa é o Pedro, que vem sendo titular no Brasileirão, jogou contra o Mirassol, fez 2 gols, assumiu a artilharia do Campeonato Nacional, 14 gols empatado com o Viveiros do Atlético Paranaense. O técnico português ainda tem ali os reforços caseiros. Estou falando do Luiz Araújo e do Paquetá, que estão recuperados de lesão e voltaram a ser titulares nesse jogo de fim de semana. Amanhã de manhã tem mais uma atividade aqui no Ninho do Urubu, depois o ônibus parte rumo ao Maracanã, vamos ter casa cheia, expectativa de mais 70 mil torcedores, viu, Paulucci? Volto com você, meu amigo, um beijo grande. É um jogaço, Débora, um beijo pra você, minha amiga, saudades dos tempos de Copa do Mundo, obrigado pelas informações. Gente, um ataque, como vocês viram, né, poderosíssimo do Flamengo, tem Arrascaeta, tem Pedro, e quem tem a missão de parar esse time ofensivo do Flamengo é o Otávio, um jovem goleiro, mas que tá com muita moral. Bola na mão e sorriso no rosto. Toda a tranquilidade de quem parece não estar sentindo a pressão. Dentro de campo eu tento ficar tranquilo, ficar sereno, concentrado. Aos 20 anos, o Otávio assumiu a titularidade no gol de um dos maiores clubes do país e vem dando conta do recado. Espetacular, essa bola não entra! É uma grande promessa que nós temos. É um jogador que nós apostamos desde que cá chegamos para poder assumir a baliza do Cruzeiro, correspondeu, tem dado resposta, tem sido muito competente também. Ele chegou ao Cruzeiro aos 10 anos de idade, mas já jogava em escolinhas bem antes. E acredita que nem sempre foi goleiro. O Otávio começou jogando no meio de campo. E a responsável pela mudança de posição foi a mãe, Marisa. Ele não tinha muita habilidade no meio de campo, né, com a bola, assim. Eu só dava carrinho, velho. Só ficava no chão. E minha mãe sempre gritava, tira o tapete. Só fica no chão, tá parecendo um tapete. E aí, um dia eu falei com o professor, você vai ter que colocar ele no gol, porque eu acho que aí tá na posição errada. Eu não queria também, pra ser bem sincero, não queria. Só que aí eu fui... No primeiro jogo assim, já joguei bem, falei, olha, acho que eu levo jeito pra esse negócio. Não tem jeito. Mãe tem sempre razão. Mas nem ela imaginava que o filho iria evoluir tão rápido. Nunca imaginei, assim, que fosse tomar uma proporção tão grande, né? No jogo contra
contra o Boca Juniors, em abril, no Mineirão, o Otávio se tornou o goleiro brasileiro mais jovem a ser titular num jogo de Libertadores no século XXI. Superou a marca que era de um ídolo do clube, o Fábio, quando ainda jogava pelo Vasco. Amanhã, contra o Flamengo, o Otávio pode ajudar o Cruzeiro a chegar nas quartas de final da competição. Coisa que não acontece desde 2018, quando ele ainda era um garotinho de 12 anos. O coração da mãe já está batendo mais forte. Eu estou ansiosa. Não vou te mentir, estou ansiosa, mas ao mesmo tempo estou confiante. Deus quiser, vai vir a vitória. E ele, você conversou com ele sobre esse jogo já ou ainda não? Já conversei. Tá na mesma situação, mãe. Tô treinando bem, tô treinando é pra isso. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Ele sempre fala, ele é muito positivo. Otávio, sensacional! O Otávio foi um dos caras que jogou o jogo inteiro do fim de semana contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, assim como o Fagner, o Jonathan Jesus e o Lucas Romero. Só que o Arthur Jorge, ele pensou na minutagem para dosar e poupar alguns jogadores pensando no jogo contra o Flamengo. O Caio Jorge começou como titular, mas jogou apenas 62 minutos, foi sacado durante o segundo tempo. Matheus Pereira, Gerson e Kenny Arroio começaram no banco e jogaram apenas 37 minutos. Esses aqui foram poupados 100%. Fabrício Bruno, Rojas e Wesley. Tudo pensando na decisão de amanhã contra o Flamengo. Por isso o Arthur Jorge tem que fazer esse gerenciamento para descansar os jogadores. Vamos ouvir o técnico do Cruzeiro. Vivo de poder estar nos grandes momentos, em competição contra os melhores, em decisões. É para isto que eu trabalho todos os dias e é para isto também que eu quero que a minha equipa possa trabalhar e, acima de tudo, esperar, porque é sinal de que lá chegamos, que lá estamos e que vamos continuar a fazer e a dar o melhor pelo Cruzeiro. E parece que tem funcionado, porque Atlético e Cruzeiro têm o melhor aproveitamento pós-Copa do Mundo entre todos os times da Série A. Dá só uma olhada nessa imagem para vocês. Agora, vamos saber de Vitor Moreira como é que tá já essa preparação, Gão, para a partida de amanhã decisiva da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. Oi, Bel, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática, logo depois de vencer o Corinthians. Domingo, lá em São Paulo, o Cruzeiro voltou para Belo Horizonte e ontem teve uma atividade regenerativa na Toca da Raposa para quem jogou boa parte do confronto contra a equipe paulista. Quem não jogou ou entrou em campo pouco tempo, aí sim, uma atividade em campo na Toca da Raposa. Como que vai funcionar a dinâmica de hoje? O Cruzeiro treina agora no começo da tarde e aí no fim da tarde, começo de noite, já viaja para o Rio de Janeiro. Aí sim já começa a concentração para esse jogo contra o Flamengo, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Quanto ao time, o técnico Arthur Jorge, ele vive a expectativa aí de contar com o atacante Neiser Villarreal. Ele não foi relacionado para a partida contra o Corinthians, porque ainda, segundo o treinador do Cruzeiro, não está liberado pelo departamento médico, ele convive com alguns problemas físicos, mas aí vive a expectativa de ter o retorno do atacante para quem sabe, né? Quando o Caio Jorge precisar, e se precisar, ser uma opção, ser um jogador que possa entrar em campo nesse jogo contra o Flamengo, caso o Caio precise, né? O Caio titular absoluto, aí tem que ver se vai ser com Arroio, Wesley, ou se vai ser o meio de campo mais preenchido com 4 jogadores. Tudo ainda depende do Arthur Jorge, desse treino que ainda vai ter hoje também na Toca da Raposa. É o apronto, né, que eles falam, que é o último treino antes do jogo. Vamos ver o que o treinador vai aprontar para essa partida contra o Flamengo. Lembrando que é o grande jogo, né, considerado o grande jogo da temporada para o time celeste. Mas temos outra opção, né? A opção que temos também é Lúcio Rodrigues, que está aí. Acredito que o Neiser Villarreal pode ter, inclusive, a sua oportunidade em outras situações, mas tudo leva a crer que mesmo o Lúcio entrando na partida, na última partida, na beirada de campo e dando assistência, talvez ele seja o jogador a ser escolhido quando não optar pelo Caio Jorge, que sem dúvida nenhuma estará em campo no jogo contra o Flamengo, Bebel. E direto da decisão, do palco da decisão. Então fiquem com a gente, daqui a pouquinho a gente conversa mais com vocês. Agora, Gão, vamos falar do time celeste e alguém que está em alta, Otávio. Seja no treino ou no jogo, fazer gol no Otávio é difícil demais. Por isso o goleiro tem a total confiança do técnico Arthur Jorge. É um jogador que nós apostamos desde que cá chegamos para poder assumir a baliza
do Cruzeiro, correspondeu, tem dado resposta, tem sido muito competente também. Aqui e ali, nós sabemos que há uma evolução que tem que existir, porque é um jogador jovem e que vai crescer naturalmente com o trabalho, com a sua dedicação, com aquilo que é o seu empenho também. E é um jogador no qual nós acreditamos muito e que está preparado para poder corresponder a tudo aquilo que é a exigência, não só dele, mas de todos nós enquanto coletivo. Mesmo aos 20 anos, o mineiro de Perdigão é titular absoluto da meta celeste. A sequência de jogos entre os 11 iniciais começou em meio a uma pressão absurda. O então titular, o Cássio, se machucou em março. O reserva na época, o Matheus Cunha, não agradou. A oportunidade caiu no colo do Otávio e num jogo nada fácil. Só contra o Boca Juniors, em abril no Mineirão pela Libertadores e sem tomar gol, na vitória por 1-0. De lá para cá foram 18 jogos seguidos, sem perder a posição, o que fez o Otávio quebrar marcas importantes no clube. Nessa mesma partida contra o Boca, ele superou o ídolo pessoal, o Fábio, ao ser aos 20 anos o goleiro brasileiro mais jovem titular na competição. Está agora ao lado de outro ídolo cruzeirense, o Dida. Contra o Flamengo, na última semana, ele se tornou o goleiro mais novo a jogar como titular um mata-mata do torneio. É de facto uma grande promessa que nós temos. Esperou a sua oportunidade, o seu momento, que chegou numa fase bastante jovem para ele de poder competir. Ao dia de hoje, e podendo ele já ter feito os jogos que fez, não sei exatamente quantos de Libertadores, mas fez os suficientes para poder estar preparado. Pelo visto, nasce na base estrelada mais um paredão de 1,92 m e que tem tudo para a cada ano entrar para a história do clube. Gente, e é claro que eu não vou ter a prepotência de falar que fui eu que escalei o Otávio, eu que influenciei, de repente, ele a ser escalado no time do Cruzeiro. Mas como protesto pelas atuações do Matheus Cunha, quando o Cássio se machucou, eu colocava sempre o Otávio nas escalações e às vezes eu recebia nas minhas redes sociais o pessoal falando assim, ele é muito jovem, calma, vai queimar o menino e tal. E não, eu cravava e falava assim, não, eu confio no Otávio, porque a garotada que jogou a Copa São Paulo Futebol Júnior, tanto do ano passado quanto desse ano, tinha plenas condições de ter um espaço nesse time do Cruzeiro. Ainda mais um goleiro, porque a gente precisa construir os nossos ídolos. O Cruzeiro, times de camisa como pesadíssimas como o time do Cruzeiro, tem que construir seus ídolos que vêm da base. E eu escalava o Otávio, depois o Otávio assumiu o gol, e quando ele assume o gol, ele é o titular incontestável. É claro, o Cássio é um monstro, o Cássio é gigante no futebol brasileiro, mas tem uma carreira pelo Corinthians. Em relação ao Cruzeiro, ele e o Otávio caminham construindo a sua história. E para mim o Otávio larga na frente porque vem da base celeste. E outra coisa também, o Otávio é aquele goleiro mesmo. Camarada que, tipo assim, que tem reação. No X1, por exemplo, ele sempre toma a decisão. E até quando ele falha, como falhou no jogo contra o Corinthians, é aquela falha assim, olha, ele toma a decisão para fazer alguma coisa e tentar impedir com que o time adversário faça alguma coisa. E aí é isso que o Arthur Jorge fala. Ele vai alcançar a maturidade de encontrar esse equilíbrio, de saber o momento certo de tomar essas decisões. E é assim que ele vai aprender. Cruzeiro sai vitorioso de campo, tem um time muito forte e um grande time começa com um grande goleiro. Mesmo o Cássio voltando, e eu tenho muito respeito pelo Cássio, eu acho que o Otávio deve permanecer debaixo das traves do gol do Cruzeiro. E um grande time, Hugão, tem Lauro Lopes aqui. Hugão, e só umas imagens aqui da última vitória celeste, porque o Cruzeiro divulgou os bastidores. Pode soltar aí as conversas tete a tete do Arthur Jorge com o pessoal. Bebel, é importante esses bastidores para a gente ver a liderança de Lucas Romero, a liderança do Lucas Silva, Fagner também, sempre muito participativo. O Otávio é muito jovem, mas está sempre também ali junto com a galera mais jovem que está chegando da base também. Ou seja, é um grupo que está, eu diria, desde 2023, se construindo e a cada ano evoluindo mais. E pode já, muito em breve, bater campeão de uma grande competição, porque esse grupo é um grupo de jogadores vencedores e vitoriosos que merecem isso. Merecem isso e merecem trazer isso para a torcida do Cruzeiro. E esses bastidores do Cruzeiro são muito legais exatamente por isso, porque mostra pra gente algo que a gente não vê, sabe? E começou lá do Ronaldo Fenômeno, na época da Série B, que levavam torcedores ali pro vestiário para poder dar seus depoimentos pros jogadores. Parabéns aí à galera do marketing do Cruzeiro, que sempre traz essas imagens
em off aí, o Wanderson chegando aí no vestiário, o Bruno Rodrigues também foi ovacionado pela galera. Muito bacana isso aí. É o que você está ressaltando, né? Esses bastidores são importantes serem vistos também, que refletem o clima de uma equipe, né? De um time e tal. É muito bacana. E não é só coisa boa, não, porque em 2022, por exemplo, mostrou quebra-pau entre Machado e Rafael Cabral. Da situação. Exatamente, isso foi muito legal na época também. Agora, vamos chamar esse momento, o Léo Brasil, né, Fael? Fez as imagens aí, você me pediu para lembrá-lo de acreditar o Léo Brasil. Nós vamos ouvir algumas pessoas e depois o Fael vai explicar o título que ele recebeu. Você representa muito a massa atleticana e muito mais o interior de Minas. Por isso que hoje eu vou nomear Rafael Lima